Nós vamos para a segunda mensagem da série, Põe a sua alma em ordem, controlando a sua agenda. Se você não teve semana passada, ou se você não ouviu a mensagem semana passada, ela está postada num dos nossos podcasts, né? Mixcloud, Soundcloud, são agregadores de podcast, está no nosso Facebook também o vídeo e o áudio. Você pode buscar lá no Grupo Valinhos e acessar. Nós, semana passada, falamos sobre a teoria do balde furado e lei do mínimo. Nós falamos sobre restaurar as energias, foi o que a gente conversou na semana passada. Como que a gente restaura as nossas energias e a importância disso para nós. E nós conversamos sobre, nós precisamos primeiro entender quais são os furos do nosso balde, porque a nossa alegria máxima vai ser limitada à calha mais baixa do nosso barril. Não adianta a gente encher muito, se tem uma área que precisa ser cuidada no nosso barril, vai escoar e a gente não vai conseguir. Então, o objetivo nosso é identificar os furos, fechar os furos, para que a gente possa ser cheio de energia, cheio de alegria. Certo? Só que após a mensagem da semana passada, algumas perguntas podem ter ficado na tua cabeça. E a gente vai tentar dar um complemento hoje da mensagem da semana passada. Você pode ter pensado assim, que é muito bom identificar essas áreas, ver aonde está esgotando nossa energia emocional, espiritual e física, e pode ter ficado assim perguntando, tá bom, é legal fazer isso, na teoria parece bem legal, mas como é que eu faço isso dentro da agenda exprimida que eu tenho, dentro da minha vida bandida, dentro da vida que eu vivo? Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu acrescento atividades novas no meio da minha agenda que já é muito corrida? Como é que eu faço para ajudar isso? Como é que eu faço para resolver esse problema? É uma verdade que nós hoje não temos tempo. Não sobra espaço na agenda. Embora os testemunhos aqui na Quaresma, quando a gente fez o jejum, foram muito interessantes. E muitas pessoas falaram, eu achava que eu não tinha tempo, eu achava que eu não conseguia. E encontraram tempo. E viram janelas, ilhas de tempo no meio do dia. Então é um exercício que a gente faz no começo do ano. Só que chega nessa época do ano, a gente precisa rever nossos conceitos e dar uma olhada no que está acontecendo. Muitos de nós, tanto daqui quanto estão em casa acompanhando, vendo depois, devem estar por aqui querendo que o ano já acabe. Porque o ano está muito complicado, o ano foi muito tenso, o ano foi muito difícil. O ano de eleições, o ano de muito debate, um ano de muito cansaço, um ano de muita, com estagnação econômica, um ano muito pesado. Algumas cargas emocionais pessoais também difíceis. E nós hoje, nessa altura, no último trimestre do ano, estamos cansados. Podemos concordar? Estamos cansados. Vivemos bastante coisa, e nós temos uma agenda que não sobra espaço, temos uma agenda que é muito apertada, que tem muitos compromissos, e o pior, nós quase nos vangloriamos disso, nós quase batemos no peito e falamos, minha agenda é cheia, está pensando o quê? Eu tenho uma agenda complicada, se tornou algo que faz a gente se sentir importante, ter uma agenda cheia, uma agenda lotada, uma agenda sem tempo. Algumas pessoas se sentem bem com isso, e isso eu vou te falar, é doentio, é porque o estar com compromisso reforça a identidade de algumas pessoas. Então hoje eu quero falar sobre uma ferramenta simples, quero falar sobre controlando sua agenda. Uma agenda fora de controle impede você de pôr a sua alma em ordem, isso você precisa entender. Mas antes de você começar a julgar, achando que eu estou falando de agenda, como um bloco de notas, ou aquilo que você usa no celular, me dá o benefício da dúvida. Aguenta? Não me julgue. Vamos ouvir tudo, e depois você faz sua avaliação. Não deixa cair seu interesse. O cara vai falar de agenda. Eu olho para minha agenda, eu sei que tudo está complicado, minha agenda é pesada, eu não preciso nem anotar, eu já sei todos os compromissos que eu tenho, é vida bandida. Me dá o benefício da dúvida. Vamos conversar sobre isso. Nós hoje vivemos com uma agenda fora de controle, com compromissos fora de controle, e isso faz com que a nossa alma, ela não consiga estar em ordem, que é a proposta da nossa mensagem, pôr a alma em ordem. Nós nos tornamos reféns de coisas tangíveis,
Nós somos reféns de reunião, somos reféns de projetos, somos reféns de mandar relatório, somos reféns de várias coisas, mas nós não priorizamos as coisas intangíveis, que é, que tipo de pessoa você está se tornando? Em relação à sua família, que tipo de pessoa você está se tornando para a sua família? Que tipo de pessoa você está se tornando em relação a Deus? Que tipo de gente você tem sido? Sem uma intervenção consciente, esse padrão de excesso de compromissos garante que as prioridades mais importantes fiquem sempre em segundo plano, diante das urgências alheias. Nós começamos a deixar que as demandas e as urgências de fora controlem a nossa vida, controlem o nosso dia a dia, a nossa demanda, controlem a gente. E aí, eu quero fazer uma pergunta muito interessante para você. Uma pergunta muito importante, vou só esperar ali tirar a foto. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quem comanda, porque eu vou fazer isso, ela foi lá buscar o celular, eu passo slide de sacanagem. Quem comanda a sua agenda? Quem comanda a sua agenda? Você já parou para pensar nisso? Nós muitas vezes achamos que os excessos acontecem contra a nossa vontade. Nós achamos que somos muito comprometidos e compromissados, temos muitos compromissos, que isso vem contra a nossa vontade. Nós transferimos a culpabilidade. A culpa é da família que pede muito, a culpa é do trabalho que exige muito, a culpa é do mundo, menos minha. A culpa é das crianças que exigem muito de mim, a culpa é do meu marido, da minha esposa que não me ajuda o tanto que eu preciso, a culpa é do meu trabalho que suga muito tempo da minha vida. Tudo suga tempo, menos o que... E aí, quem é o responsável por isso? Não adianta a gente se achar vítima de uma vida bandida, de uma vida corrida, de uma vida sem fôlego. Nós não somos vítimas disso. Você é o senhor da sua agenda, e se ela está descontrolada, a responsabilidade é sua. Se a sua vida não tem cadência, se você não tem ritmo na sua vida, a responsabilidade é sua. Tudo no universo gira em torno de ritmo. Eu lembro de um filme muito antigo, com Lawrence Fishburne, que ele foge acho que é com um dos Baldwin, um Alec Baldwin, o irmão do Alec Baldwin, e eles estão fugindo da cadeia, e eles estão algemados, os dois, e eles estão correndo na floresta, e está tudo descompassado. Aí o Lawrence para, o cara fala assim, espera um pouquinho, ele pega uma gaita, tira do bolso, e começa a tocar uma música, e começa a marcar no pé. Pegou o ritmo? Pegou o ritmo? Então é assim que nós vamos correr. E aí, porque eles estavam algemados, aí eles conseguiram correr bem, porque eles encontraram o ritmo para correr. Nós precisamos encontrar o nosso ritmo de vida. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje com você, sobre também ritmo. Nós temos assim, nós precisamos ter esforços valorosos, mas os esforços valorosos que nós temos hoje, com respeito à nossa agenda, com respeito a essa confusão que está na nossa vida, eles são inúteis. Por exemplo, geralmente você vê uma propaganda de um celular, agora você conseguirá resolver todas as coisas. Que coisas? Às vezes seu esforço é comprar uma agenda nova, às vezes seu esforço é baixar um aplicativo novo para organizar seu dia, às vezes seu esforço é linkar a tua agenda com a do Google, com o seu trabalho, com a da tua esposa, para tudo ficar inclinado, para que quando a pessoa veja tudo, para que a coisa esteja mais nítida ao enxergar, mas isso não é uma solução. Isso não é uma solução. Fazer cursos para organizar melhor o seu tempo, ou ouvir palestra para como organizar melhor e otimizar seu tempo, isso não é solução. Por quê? Embaralhar a mesma mão de cartas só garantirá a mesma quantidade excessiva de compromissos para destrinchar. Embaralhar a mesma mão de cartas só vai te garantir a mesma quantidade de cartas, só que em ordens diferentes. Para eu simplificar, eu preciso deixar algumas cartas, tirar algumas cartas da mão. Aí eu consigo simplificar minha vida e colocar as coisas em ordem. Beleza, quando a gente fala de agenda, eu quero perguntar para você, você deve estar se perguntando, da onde ele vai tirar isso na Bíblia para falar de agenda? Aonde ele vai se basear para falar de agenda? Eu vou me basear no cara que é o modelo de vida, que é Jesus. Jesus tinha uma agenda. Olha só como é que era a agenda de Jesus.
Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. De madrugada, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu pregue lá. Foi para isso que eu vim. Eu não sei se você conseguiu perceber o que está acontecendo aqui. Jesus passa até o anoitecer, depois do pôr do sol, curando pessoas sendo restauradas por Jesus. Jesus estava fazendo o que ele sempre faz, o quê? Resolvendo problemas. Ele consertava coisas e consertava pessoas. Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia. Só que quando ele sai para orar, ele sai para buscar a direção de Deus, ele sai para ali, porque sempre assim, sempre que Jesus passa por um momento, ele tem sempre esses momentos especiais em que ele vai buscar Deus e passa algumas horas buscando Deus. E ele volta com uma decisão muito alinhada no seu coração. Jesus sobe e vai orar. Quando os caras vão e perguntam para ele: Jesus, tem um monte de gente te procurando. Jesus, tem um monte de coisa para fazer. Jesus, tem um monte de problema que ainda não foi resolvido. Jesus, tem um monte de coisa que ainda a gente precisa fazer. Como é que nós vamos resolver isso? Percebe? Tinha um monte de gente sofrendo lá embaixo, um monte de gente, gente endemoniada, gente que esperou a vida inteira para ter uma cura. Ele tinha uma oportunidade de fazer o bem. E Jesus diz o seguinte: vamos para outro lugar. Porque foi para isso que eu vim. Para quê? Não foi para curar as pessoas, não foi? Não. Jesus, ele simplesmente vai. Um bando de problema fica para trás para ser resolvido, mas ele entendia que ele não tinha que resolver todas as coisas. Jesus, ele nitidamente recusa uma oportunidade de fazer o bem. E você? Quando você tem a oportunidade de fazer o bem, qual o critério que você usa para recusar ou não recusar? Você tem dificuldade de falar não, de não assumir novos compromissos? Qual o critério que você usa para não assumir novos compromissos? Qual o critério que você usa quando alguém está precisando da sua ajuda, está com uma crise doméstica que você combinou com a sua família, com seus filhos, com seu amigo, que ia sair para dar uma caminhada? Qual o critério que você usa para não caminhar e ajudar a família ou não ajudar a família a ir para a caminhada? Qual é o critério? Quando você combinou de brincar com seu filho e surgiu uma demanda forte, qual é o critério que você usa para ir brincar com o filho ou para atender a demanda forte? Qual que é o teu critério? Jesus tinha muito claro o critério dele. Você tem? Você tem muito claros para você? É isso que a gente precisa encontrar. Qual é o critério que eu tenho que usar? Jesus não faz todas as coisas, e o motivo é que ele precisava seguir o seu caminho. Ele falou: foi para isso que eu vim. E qual era o caminho de Jesus? Fica muito claro quando você lê o Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, você vê Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Logo depois, no capítulo 13, aparece, e Jesus estava ensinando, perseguindo, prosseguindo em direção a Jerusalém. No capítulo 17, diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Em Lucas capítulo 18, ele diz que o seu destino era Jerusalém. Em Lucas capítulo 19, diz que Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Jesus tinha uma agenda muito clara. É claro que Jesus, ele não era um robô, onde nesses lugares ele não parava e não era interrompido por pessoas. Muitos dos ensinamentos que ele deu foi em respostas às perguntas que fizeram para ele durante essa caminhada, mas ele em nenhum momento esqueceu, em nenhum momento ele se perdeu, ele sempre se guiou, porque o caminho dele o levava para Jerusalém. Jesus entendia que ele não poderia ser tudo para todo mundo, e você também não pode ser tudo para todo mundo. Nós não conseguimos ser tudo para todo mundo. Jesus tem uma forma muito clara de orientar
a vida. Jesus diz não por já ter dito sim. Jesus diz não a uma coisa, o critério de Jesus é que ele diz não a uma coisa, porque ele já disse sim a outra coisa. Ele tem uma visão clara e objetiva da vida, ou seja, Jesus sabe quem ele foi chamado para ser, e quando ele sabe o que ele foi chamado para ser, quem ele foi chamado para ser, isso determina a vida dele, a orientação dele, e o critério dele, por onde ele vai, por onde ele não vai, o que escolher e o que não escolher, é o critério que Jesus usa. E isso é muito importante. Jesus sempre se recolhe para checar a si próprio, ouvir a Deus e assegurar que todas as vozes não o tiraram do caminho. Ele tem um caminho, mas ele sempre se volta para Deus para saber se aquilo não tirou do seu caminho. A agenda é mais do que um mero organizador do que precisa ser feito. Guarda isso. A agenda é a principal ferramenta que ajudará você a se tornar quem você nasceu para ser. A agenda é a principal ferramenta que você vai usar e que Deus vai usar para tornar você quem você foi chamado para ser. É através da agenda em que você vai se tornar. Não é uma agenda de compromisso, mas precisa estar na tua agenda quem você quer ser. Então, se você sabe quem você quer ser, isso precisa estar na tua agenda. A agenda é um caminho. Paulo sabia que os cristãos deveriam enxergar e pensar no tempo de maneira completamente diferente. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, ele fala: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Preste atenção de como você está vivendo. Não vivam como os ignorantes, mas como as pessoas sábias. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Percebe o que Paulo está dizendo? Não vivam como sem juízo. Como é que é não viver sem juízo? Ele está dizendo, primeiro, aproveite bem cada oportunidade. Segundo, entenda o que o Senhor quer que você faça. E por que é tão importante a gente aproveitar cada oportunidade? Porque é em cada oportunidade que você tem é que você vai viver na sua agenda aquilo que você deseja se tornar. Então a pergunta que eu faço para você é: como você gastaria seu tempo se Deus estivesse no controle? Como você gastaria o seu tempo se Deus estivesse no controle da sua vida? Sua agenda seria igual à que está hoje? Seja honesto. Sua agenda seria igualzinha, sem tirar nem pôr? Se a sua resposta é que sua agenda seria igualzinha, ótimo, muito bom. Agora, se sua resposta foi, não é bem assim, então nós precisamos repensar isso. E aí, nós precisamos repensar isso de forma criativa. Por exemplo, inúmeros líderes e personalidades mundiais tiveram que lidar com uma agenda excêntrica, uma agenda peculiar. Por exemplo, o Thomas Edison. Thomas Edison, ele tinha camas espalhadas para tirar cochilos de 20 minutos. Ele tinha camas espalhadas no seu laboratório e camas espalhadas na sua casa, camas portáteis, que ele abria, quando ele sentia um sono, ele abria, tirava um cochilo de 20 minutos e voltava para a atividade. Ele encontrou o jeito dele de viver. Agora, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que levou a Inglaterra para a guerra, para livrar o mundo da opressão nazista, tem um filme lançado agora recentemente que trata muito sobre isso, tanto o filme dele e o filme do Dunkirk, que é quando eles foram resgatar o povo, são dois lados da mesma história, muito bons filmes. Ele é um cara que levou uma ilha a uma guerra, convenceu o parlamento a entrar numa guerra, para salvar o mundo. Uma ilha que só tinha uma frota marítima para guerrear. Ele levou a Inglaterra para a guerra. Como é que era a dinâmica dele? Ele era um líder conhecido mundialmente. Ele trabalhava até 2, 3 horas da manhã. E as primeiras horas da manhã, quando ele acordava, até 11 horas da manhã, ele trabalhava na cama dele. Deitado na cama dele. Ele não fazia, ele só ficava na cama dele, trabalhando da cama. Só depois ele levantava e ia e saía.
Outro líder peculiar, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele não dormia 8 horas por noite, ele achava que perdia tempo, sabe de nada, inocente. Mas ele tirava cochilos de 2 horas sempre que se cansava. Ele se cansava, ele ia lá, tirava um cochilo de 2 horas, voltava. Ele não queria perder 8 horas seguidas de trabalho, de criação. O que eu estou dizendo para você, não é que a gente tem que imitar esses caras, muito pelo contrário, mas eu estou te mostrando exemplos de experiências, pessoas que fizeram experiências com a sua própria agenda, foram criativos e encontraram o seu próprio ritmo. Agora, qual é o ritmo que você vai encontrar? Você precisa procurar um ritmo, e o ritmo precisa funcionar somente para você. Não precisa ser um ritmo que funcione para as outras pessoas, mas precisa encontrar para você. E você vai precisar ser criativo, porque isso é um movimento sagrado. Isso é um movimento sagrado que a gente faz, que tem que ser feito. Isso é uma atitude santa, cuidar do tempo que Deus nos deu. Isso é sagrado, mas nós, como é que nós organizamos o nosso dia? Nós pegamos uma lista de compromissos que eu tenho que fazer hoje, nos esforçamos para executar, fazemos força para não esquecer de pegar os filhos na escola, ou para não esquecer de pegar o filho na van. Quantas vezes eu já ouvi casos de mães que esqueceram de horário de pegar o filho na escola, o filho teve que ficar esperando, ou pais tiveram que ficar esperando. Quantas vezes aconteceu isso? Já aconteceu tragédias de pais e mães tão atarefados, esquecer o filho dentro do carro e o filho morrer sufocado. E a gente fica nessa correria tentando lembrar de todas as coisas. Chega no final do dia, a gente pede misericórdia e pede ajuda para Deus, para chegar no próximo dia e falar: me ajuda a fazer isso tudo de novo. Isso não é vida. Existe uma forma melhor. Como seria a sua agenda se Deus controlasse a sua agenda? A pergunta que você tem que responder para você mesmo, no começo de tudo, é: quanto tempo eu preciso investir para ser, por exemplo, um pai acima da média, e não um pai medíocre? Porque o pai na média é o pai mediano, é o pai medíocre. Mas eu creio que Deus nos chamou para ser acima da média. Quanto tempo você precisa se dedicar para ser um pai acima da média, para ser uma mãe acima da média, para ser uma pessoa acima da média, um filho acima da média, um cristão acima da média? Quanto tempo você precisa dedicar da sua vida para isso? Essa é a primeira pergunta. E logo depois a gente precisa redesenhar a nossa agenda pessoal. E aí, quando eu redesenho minha agenda pessoal, ela traz reflexos que você provavelmente ainda não é capaz de imaginar. Quando você refaz a sua agenda baseado nessas perspectivas. Quando você toma medidas proativas contra a sobrecarga da vida. A outra pergunta que eu quero fazer para você, então, a primeira pergunta eu quero que você guarde é: como seria a sua agenda se Deus a controlasse? A outra é: que tipo de pessoa você quer ser? Quem você quer ser na próxima estação da sua vida? Que tipo de pessoa? A sua agenda é a ferramenta que vai te levar a chegar lá, a ser o tipo de pessoa que você quer ser. Uma agenda não é uma agenda de compromisso, mas é uma agenda do que você quer se tornar. Os espaços da sua agenda estarão centrados em temas que você considera importantes na perspectiva cristã. Então, quando eu vou redesenhar a minha agenda, eu pego uma folha de sulfite, eu marco manhã, tarde e noite, eu marco o que é importante para mim, eu marco tudo do lado. É eu pegar e listar como é que seria a minha vida se eu fosse pleno, cheio de energia. Beleza, então essa aqui é a minha vida ideal. Agora a gente está fazendo o segundo passo. Para eu ter aquela vida lá, eu preciso de uma agenda organizada. Então eu preciso olhar a minha agenda, hoje como ela está, e preciso ver o que eu preciso ajustar para eu ser uma pessoa acima da média, para me tornar a pessoa que eu quero ser. E aí, quando você preenche os espaços, quando você ajusta com as coisas que você precisa ser, ao invés de você ser consumido mês por mês pelas coisas que exaurem você, que sobrecarregam você, você começará a perceber e a começará a viver umas coisas diferentes na sua vida. Então, para a gente dar seguimento e caminhar para o fim,
para a gente dar seguimento no que a gente está conversando desde a semana passada, como é que eu faço isso nas áreas que abordamos na semana passada? Como é que eu reajusto a minha agenda nas áreas que a gente abordou semana passada? Como é que eu faço isso? Na prática. Primeira área que a gente abordou semana passada foi conexão com Deus. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer na minha vida? Querido, você precisa participar da igreja. É simples. Se você quer ouvir mais de Deus, esteja onde sua palavra é ensinada com regularidade. Simples. E olha que engraçado, porque isso fazia parte da agenda de Jesus. Quando você lê Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim, presta atenção, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, onde ele nasceu e viveu. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu costume. Ir à igreja, ir à sinagoga, estava na agenda de Jesus. Vir à igreja, vir à comunidade, está na sua agenda? É prioridade para você? Ou você sai daqui aos domingos por qualquer coisa, qualquer evento, qualquer coisinha faz você não vir aos domingos? Qualquer compromissinho faz você sair e não vir aos domingos? Ir celebrar, ir ouvir onde a palavra de Deus é ensinada, fazia parte da agenda de Jesus. Então a participação na comunidade é a primeira coisa que você tem que estar na tua agenda. Segunda coisa, tempo pessoal com Deus. Tudo dentro de conexão com Deus. Nutrir um relacionamento e não um momento de petição. Muitas vezes nossos momentos com Deus são resumidos em orações que a gente pede para Deus coisas, mas a gente não gasta tempo orando para fortalecer o relacionamento que nós temos com Deus. Nós sempre temos uma demanda para com Deus, mas é necessário que a gente ache tempo, espaço para nutrir a relação. Nutrir a relação, estar junto, simplesmente isso. Então você precisa ter um local ou ambiente. Se você fica bastante em casa, tem uma rotina fixa em casa, crie um espaço na tua casa. Tem um filme que conta muito isso, chamado Quarto de Guerra, não sei se você já viu. Então, aonde a pessoa separa um espaço na sua casa, onde é o quarto de oração, é o quarto que ela guerreia. Aquele espaço é um ambiente de encontro. Quando a pessoa entra lá, ela sabe que vai se encontrar com Deus. Aonde é o teu espaço de encontro com Deus? Às vezes você não tem disponibilidade de agenda para ter um espaço físico, você está cada dia em uma cidade, ou você tem uma dinâmica muito louca, mas você pode criar um ambiente, e o ambiente você leva para onde você for. Então você cria um ambiente, você leva as suas coisas, você leva um ícone, alguma coisa que te lembre Jesus. Muitas pessoas levam aquelas rosas de Jericó, que eu já trouxe aqui, que você molha, ela vai se abrindo, que ela fica seca durante anos. Você pode leva a sua Bíblia, monta numa mesinha, onde você estiver, monta as coisas que te remetem, e ali você criou um ambiente de encontro. Então não tem desculpa, não é porque você não tem um lugar físico. Então a chave para isso é local ou ambiente, gastar tempo diário com Deus, tempo diário, todo dia, gastar um tempo com Deus, regularidade, por isso que a gente incentiva sempre, tenha o seu momento de oração da manhã, tenha o seu momento de oração da noite, abra o dia com Deus, encerre o dia com Deus. Como que esse tempo? 15 minutos, 5 de silêncio, 5 meditando no texto e 5 respondendo ao texto, orando a Deus. A gente dá para você o básico, para você começar, para você iniciar nessa caminhada, para que isso faça parte da sua agenda, como fazia parte da agenda de Jesus. Família, tem que ter tempo na agenda. Sua família é importante? Então você começa a planejar suas próximas férias desde já. As suas próximas férias em família estão na sua agenda? Se não está na agenda,
complica. E a agenda, quando eu digo, ela pode ser física, pode ser mental, mas ela está como prioridade. O importante é você ter isso como prioridade, colocar na sua agenda. Relacionamentos podem azedar, toma cuidado com isso. Por quê? Às vezes vou falar mais para casais, às vezes você está num casal, e aí você está forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, e a pessoa tem reclamado de você já faz tempo, tem reclamado faz tempo, tem reclamado e você não muda. O que acontece? Não vai dar zica. Não. Geralmente acontece muito isso na mulher. Não vai dar zica. Ela simplesmente vai anestesiar essa área da vida. Não vai mais falar. Não vai mais comentar. Não vai mais exigir. Aí você acha que resolveu o problema, mas aquilo ficou uma marca que está guardado. A gente tem a capacidade de se adaptar a viver no caos. E se a gente não cuida e não dá atenção para as reclamações, o relacionamento azeda. E a gente vai vivendo nesse relacionamento azedando, até que o dia a pessoa vira para você e fala: eu não sinto mais nada por você. Mas você vai falar assim: mas estava tudo bem. Fala, não sinto mais nada por você. Não que a pessoa vai separar, vai pedir o divórcio, não, mas ela vai dizer: não tem mais nada aqui dentro. E aí o caminho para a retomada, ele é difícil, é grande, é árduo, é desértico, e nem sempre traz bons resultados. Então, antes que o vire deserto, mantenha esse jardim florido, cuide das pequenas coisas, ouça as reclamações, crie um ambiente seguro para a troca de críticas saudáveis. Porque relacionamentos podem azedar, e depois que azeda, só a graça. Não passe batido, não faça ouvidos surdos. Dê atenção às coisas. Família precisa de tempo intencional. É intencional. Senão, não vai. E aí, família, você fala assim: mas eu não sou casado. Família, como eu disse semana passada, não é preciso ter conta sanguínea. Família, como diz o Rap, é aquilo que a gente escolhe para viver. É preciso ter um pouco mais de sintonia. Então, às vezes, Deus colocou pessoas importantes para você que vão fazer parte, vão se tornar sua família ao longo da vida. São sua família e precisa dedicar tempo, atenção a esse, não deixar os relacionamentos azedarem. Lembra disso, nós nos adaptamos ao caos. Você se adaptou à sua agenda esse ano assim? E está vivendo? Nós nos adaptamos ao caos. Então, não deixe chegar nesse clima ou nesse patamar. Trabalho que satisfaz. A palavra que eu falo para você: como é que eu aplico essa agenda, como é que eu aplico essa perspectiva da agenda de Jesus, dizer sim para uma coisa porque eu já disse, dizer não para uma coisa porque eu já disse sim. O que se aplica no meu trabalho? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Simples assim. Quando você aceitou trabalhar, quando você aceitou os compromissos, dentro ou fora de casa, que a sua palavra seja sim e sua palavra seja não. Você tem horas a cumprir, então cumpra seus horários. Mas terminou o horário, não leve trabalho para casa. Muitas vezes nós não levamos só trabalho para casa, nós levamos pessoas para dentro de casa. Já viu? Pessoas que estão com um problema num trabalho com uma pessoa, chega em casa com a família para sentar, para conversar, essa pessoa vem junto. Senta à mesa. Faz parte. A gente traz a pessoa para dentro de casa, ela passa a morar junto com a gente. Uma pessoa que está lá nos cafundó do Judas, mas a gente traz ela. Por quê? Porque a gente traz essas coisas para dentro de casa. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você falou que ia cumprir, que ia fazer o trabalho bem feito, faça. Dê o seu horário, vai para casa. Dê o seu horário, desligue o seu celular. Empresas são máquinas de moer gente. Sempre vão querer mais de você. Cumpra o seu melhor. Faça o seu melhor. Mas também você disse sim quando você decidiu formar uma família. Então, que o seu sim seja sim em casa também, o seu não seja não. Qual é o meu critério para escolher se eu vou atender alguém ou se eu tenho um compromisso? Meu critério é quem Deus me chamou para ser. Eu sei quem Deus me chamou para ser. E isso está atrelado ao que eu vou fazer. Se eu marquei um compromisso de família, eu tenho um compromisso. Ponto. O casamento de alguém não ruiu do dia para a noite. Se eu tenho um compromisso e tenho uma demanda para aconselhar, espere, eu vou, mas hoje eu tenho um compromisso.
meu compromisso, eu vou manter minha palavra. Porque se você não tem critérios, a cultura, as pessoas vão fazer a sua própria agenda. Jesus deixou de fazer o bem para as pessoas porque ele sabia quem ele era, para onde ele foi chamado, e ele estava a caminho de Jerusalém. Para onde você está a caminho? Isso você precisa refletir. Esteja presente e cumpra os compromissos assumidos, tanto em casa quanto no trabalho. A agenda organizada ajuda você a fazer isso. Lazer e recreação. Qual a importância que a sua família tem para você? Solteiros, qual a importância que a sua vida saudável tem para você? É importante? Então se programe. Programe-se para fazer lazer. Eu vou te falar uma coisa. O mundo anda rápido, o ano passa correndo. Quantas vezes você teve lazer e diversão em família esse ano? Muitas vezes, se você não programar, se divertir, você não vai. Você vai conforme a música. Alguém te convida, aí você vai na casa de alguém. Está na tua agenda ter tempo com as pessoas? Na minha agenda está. Ter tempo com as pessoas. Não consigo atender todo mundo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai. Está na agenda. Se não tiver, eu não me lembro de fazer. O que tem que estar na tua agenda? O que é importante para você? Você quer fazer recreação? Você quer ter tempo bom? Tem que estar na tua agenda. E por último, exercício físico. O poder das palavras inseridas em uma agenda e depois postas em prática muda em quem nos transformamos. Se você decidir colocar na agenda, você vai caminhar 1 hora por dia. Está lá na agenda. E você começa a fazer isso, transforma a sua vida. Te traz saúde. Isso te traz mais alegria de viver. Então, ponha isso em prática. E eu quero encerrar com o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Como que a gente busca o reino de Deus nessa zona toda? E aí eu quero te dizer essa frase: uma maneira pela qual você pode começar a buscar primeiro o reino de Deus é redesenhando a sua agenda e preenchendo-a como Deus a preencheria se estivesse no comando do seu tempo, da sua rotina e da sua agenda. Assim você começa a buscar o reino de Deus na sua vida hoje. Comece preenchendo a sua agenda, os intervalos de tempo na sua agenda que determinam quem você deseja se tornar. Vai devagar. Então preencha as coisas em volta dela. Você aos poucos se transformará no tipo de pessoa que você quer ser. Eu não sei se ficou muito claro o que eu quis passar para você hoje. Eu vou tentar fazer um fechamento com o desafio da sua semana. O desafio da semana passada era o seguinte: você pegar uma folha de sulfite, escrever o que tem roubado as suas energias, o que tem esvaziado, te esgotado. Escrever. Do outro lado, você escrever como seriam as áreas da minha vida se eu tivesse cheio, pleno, com meu balde, sem furos. Escrever do outro lado. Ok? Então, desafio da semana passada. Qual é o desafio dessa semana? É bem simples. O desafio dessa semana, você vai fazer uma agenda assim para você. Você vai pegar uma folha de sulfite. Você vai separar os dias e você vai colocar 3 blocos. Manhã, tarde e noite. Simples assim. Você vai escrever tudo o que você faz. Como é que são os seus dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí você vai escrever como sua agenda é. Ok? Num sulfite. Básico. Acordo que horas? Acordo tal hora. O que você faz até pegar no trampo? Tem um tempinho aqui, escreve o que você faz. Trabalho aqui, tá bom. Você tem almoço? Trampo? À noite também é trampo? Não dá para trabalhar 3 períodos, né? Ninguém merece. Aí você vai. Se você chega em casa, se você não chega em casa, como é que é essa dinâmica? Jantar, o que você faz à noite? Coloca lá. Simples assim. Como é que é no sábado? Mesma coisa. Como é que é no domingo? Domingo é grupo. Depois do grupo, faz o quê?
À tarde faz o quê? Domingo faz o quê? Você vai olhar. Essa é o estado que você está. É a agenda como é que você está. Ok? Não é a ideal, é o que está. Do lado, você vai eleger o que Deus acharia que tinha que ter na sua agenda se Ele estivesse comandando. Tempo com família, exercício físico. O que teria que estar? O que teria que estar? Tempo de comunhão com os irmãos. Que mais que teria que estar na sua agenda se Deus estivesse controlando a sua agenda? Lazer, sair, só o casal, tempo para namorar. Então, tempo para namorar. Tempo para namorar. Tempo com a família. Aí você vai colocando. Beleza? Aí você vai olhar, o que você precisa fazer para sair daqui? Para aos poucos isso aqui entrar aqui. E aos poucos você vai colocando. Mas não cabe tudo numa semana. Faz semana 1 e semana 2. Se a sua agenda for muito corrida, faz semana 1, semana 2, semana 3. E aí você puxa isso daqui e vai colocando. Tempo com Deus. Você vai colocando e você escreve isso na sua agenda. Faz esse esboço, faz esse exercício. Lembrando, não é uma agenda de compromisso, é uma agenda do que você quer ser. Quem você quer ser na próxima estação da sua vida. Pôr em ordem a sua agenda vai ajudar a colocar em ordem a sua alma. Então eu deixo esse desafio para você nessa semana. Alguma dúvida sobre o exercício? Você vai ter na hora que você começar a escrever. Aí você me manda o zap, tá bom? E eu queria muito que você guardasse isso. Jesus tinha uma agenda. Ele sabia para onde estava indo. Jesus dizia não, porque ele já dizia sim. Quando você diz sim para essa agenda, fica fácil dizer não para outras coisas, porque essa agenda vai te ajudar a se tornar aquilo que Deus chamou para ser.